Olá, pessoal do sexto ano. Hoje a gente vai fazer a correção e a revisão das metas 5 e 6, porque a nossa avaliação será agora, no dia 5 de maio, e vamos focar então no conteúdo da meta 5 e da meta 6, que é o que vai ser cobrado na avaliação. Então, na página 226, o exercício 1, ele fala: faça uma pesquisa e explique em seu caderno de que forma as atividades citadas abaixo causam danos ao solo. E aí fala da agricultura, da pecuária e da mineração. Exponha o resultado da sua pesquisa aos colegas. Como vocês estão em casa, obviamente, você pode contar para o pai, para a mãe, para alguém, para um colega, para um irmão, o que você pesquisou. Eu coloquei essa imagem que no fundo aparece um animal, né? Fazendo uma referência à pecuária. Mas isso serviria tanto para a agricultura, praticada de forma irregular, quanto para a mineração. Quando nós damos prioridade para criar animais, o que isso tem de impacto ao longo do tempo? Não só para o solo, mas para o clima do planeta como um todo. Então vão ocorrer mudanças climáticas, né? Porque aí a gente vai ter produção de gás metano, de outras substâncias que vão alterar no clima do planeta em geral. Nós vamos ter um uso exagerado de água, porque desde a criação do animal até o momento do abate, da produção da carne, até chegar no supermercado, se consome muita água, tanto na agricultura quanto na pecuária. E na mineração, mais ainda, né? Outro fator que entra em questão é o consumo exagerado. Quanto mais carne tem no mercado, mais disponibilidade, né? Aí as pessoas vão consumir de forma exagerada. O desperdício também de recursos do planeta, não só da água, quanto do solo, do espaço ambiental, né? Da produção de matéria-prima para esse animal, né? Da ração para o animal se alimentar. Outra questão que aí diminui a quantidade de pescado, uma vez que a pessoa dá prioridade para se alimentar de carne vermelha. A criação desses animais impacta o ambiente de forma que levam algumas espécies à extinção, principalmente os animais pequenos, que são os grandes polinizadores, que estando lá na natureza, né, de forma natural, ele vai levando o pólen de uma plantinha para outra e aí mantém o equilíbrio no ambiente. E claro, o desmatamento, porque uma vez que você tenha espaço para criar animal, você tem que cortar árvores e desmatar grandes áreas. Então, com uma resposta que você pode colocar lá no teu caderno, né? E lógico, você já fez a sua pesquisa, mas aqui seria só uma correção. Então, a pecuária, a agricultura e a mineração, quando mal conduzidas, elas podem gerar uma compactação do solo, porque aí vai estar lá em cima o arado, o trator, os animais pisando naquele solo, eles vão compactando o solo, as partículas vão ficando muito juntas, muito unidas, se torna um solo infértil. Sem contar que provoca erosão, que essas três práticas podem contaminar os lençóis freáticos, reduzir a capacidade de infiltração da água no solo e, obviamente, a perder a fertilidade, o solo torna-se infértil. Aí, de acordo com o texto que nós mostramos lá no primeiro slide, então que é esse que você tem na página 226, ele pede, de acordo com o trecho da reportagem, que fala por que o gado, o arado de boi, continua sendo uma ferramenta útil para o pequeno agricultor. Justamente por ser uma ferramenta simples, né? De baixo impacto ambiental. Então, ela vai ser uma ferramenta que, justamente por ela ter ferros, é feita de ferros pontiagudos, ele revolve a terra e aí não causa problemas para o solo, e sim vai ajudar nessa fertilidade do solo. E por que o arado puxado por trator causa erosão? Isso está relacionado ao pneu, né? No tamanho dos pneus, das máquinas, que acabam deixando sulcos no solo, por onde a água passa, e aí pode ocorrer e dar início a um processo erosivo nesse solo. Na página 227, você tem lá para marcar um X nos materiais que são obtidos por meio do extrativismo mineral. Lembrando que o extrativismo mineral é aquele onde a gente vai lá nas jazidas, né, buscar os minérios para ocorrer a produção de materiais para a indústria siderúrgica. Então, ali nós vamos marcar o ouro, o carvão vegetal não é retirado das jazidas, o minério de ferro, sim,
O látex vem da borracha lá das árvores, né? Do látex que é extraído das árvores para fabricar a borracha. O alumínio é um material que vem da bauxita, que é uma rocha também, e a madeira não. Então você vai marcar apenas os três: o ouro, o alumínio e o minério de ferro. Na pecuária, os animais podem ser criados de forma extensiva ou intensiva. Então, ali você tem duas fotos, né? Circule a fotografia que mostra a criação do gado de forma intensiva. Então, é aquele que é criado para abate, preso, né? Então, ali é a figura B. Cite outros animais que o ser humano cria para obtenção de alimentos. Aí você pode citar lá, principalmente o frango, o porco, né, o peixe, avestruz, cabra, e aí você pode, codorna, né, e outros animais que você pode pesquisar e colocar na resposta. Compare as formas de criação mostradas nas fotografias acima e escreva as vantagens e desvantagens de cada um. Então, na primeira imagem, a gente vê que os animais são criados soltos, então ocorre um menor custo, uma menor produtividade, porque, claro, você vai precisar de um espaço grande e uma grande quantidade de pasto para esse animal, né? E na figura B, que é uma figura intensiva, de criação de gado de forma intensiva, você vai ter lá os recursos tecnológicos mais avançados, como vacinas, ração específica para esse animal, e ao mesmo tempo os animais são criados num espaço fechado e a produção é muito maior, só que exige um alto custo, né? Um grande investimento para ter um espaço como esse com toda a tecnologia que é necessária. Daí na página 242, agora indo lá para a meta 6, né? Ficou para vocês finalizarem a página 242. E a 43 e a 44. Então ele mostra que foi feito um estudo realizado em Portugal, onde foi feito um experimento que colocaram bandejas com diferentes inclinações e em algumas bandejas tinha cobertura vegetal e outras sem. E ele pedia para a gente analisar qual o problema que o pesquisador estudou nesse experimento. Então, quando você tem cobertura vegetal, é como se você tivesse lá a floresta intacta, né? Com algumas folhas, alguns galhos, essa floresta já foi desmatada. E no terceiro exemplo ali, o solo totalmente sem cobertura, então ele quis demonstrar o processo da erosão. Então, a letra A, o problema seria a erosão do solo. A pergunta B, como que você explica os resultados obtidos nesse experimento? Então, a cobertura vegetal, ela oferece proteção para o solo. Quando vir a chuva não vai carregar as partículas, o solo está protegido, então ele fica totalmente ali intacto, né? E já no exemplo B e no exemplo C, o solo está desprotegido, a chuva vai levar toda essa quantidade de água embora, de terra juntamente com a água, né? No experimento, o pesquisador fez inclinações de até 25 graus com as bandejas. Observando a tendência dos resultados, em sua opinião, qual seria o resultado apresentado se houvesse uma inclinação maior? Então, quanto maior o ângulo de inclinação, maior a quantidade de solo. Aí você pode imaginar isso no morro, né? Numa situação de declive, sem cobertura vegetal, a chuva muito forte carregando todo aquele sedimento para baixo. E a atividade da página 243, ele mostra lá 4 situações, né? Onde você tem lá um rio e ao redor desse rio, algumas regiões têm mata ciliar e outras não. A pergunta é: qual das imagens acima representa uma área em que o rio está sujeito ao assoreamento e por quê? E qual das imagens representa o local menos suscetível à erosão, também para explicar. Então, o assoreamento é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui do slide. É quando não existe cobertura vegetal na margem dos rios, e aí vem a chuva e a chuva carrega esses sedimentos para dentro do rio, né? Lá para o leito pro fundo do rio, aumentando a profundidade e com isso diminui a quantidade de água nesse rio. Do outro lado, você observa ali a cobertura vegetal. E uma vez que exista cobertura, plantas no local, é mais difícil dessa terra entrar ou ser levada para o rio. Então, a figura que apresenta
está sujeito ao assoreamento, seria a figura A, porque você vê ali ao lado do rio, um lado tem cobertura vegetal, outro está desprotegido. Então, essa mata, não, essa região não tem vegetação ciliar e provoca a entrada de sedimentos no rio. E a figura que apresenta seria menos suscetível à erosão é a imagem C, porque nessa imagem C todas as margens do rio estão protegidas por cobertura vegetal. E aí, com isso, o solo não vai ser carregado para dentro do rio, não vai ocorrer o assoreamento. A imagem B representa uma área que foi realizado um plantio de forma inadequada. O que você sugere ao proprietário dessa terra, né, para evitar a erosão e assoreamento? Então, lá na figura, na letra B, você vê que tem uma plantação lá no fundo que ela foi feita de forma inadequada. Deveria ser feito algumas faixas de retenção, né, alguns degraus, para que a chuva também não carregue essas plantas embora. E a pergunta C, ela fala da imagem D. Apresenta uma área em que o solo está completamente desprotegido. Que problema ele pode apresentar futuramente? Claro que ele poderá sofrer erosão se o solo está desprotegido. E para finalizar as atividades da página 244, vai se falar da hidroponia. Você tem a foto de uma hidroponia ali. Ele pergunta na letra B o que fornece os nutrientes para cultivar-se a técnica da hidroponia. Essa é água com fertilizantes, com nutrientes. Uma vez que você não tem o solo para fornecer os nutrientes para a planta, é a água misturada com esses nutrientes. Por que que a ausência de uso de defensivos é considerada uma vantagem no cultivo de vegetais? Justamente porque protege o solo do uso dos agrotóxicos, que são poluentes, ajuda no desenvolvimento de animais e plantas, que são os polinizadores, né? E você tem uma plantação mais natural. E na atividade 4, para você ler o texto, que fala sobre a reportagem, que o Brasil tem quase 3.000 lixões ou aterros irregulares, e a pergunta A, qual o problema ambiental abordado no trecho? É justamente a quantidade de aterros e lixões irregulares. E citar duas consequências que esse problema ambiental traz, seria justamente a contaminação do solo e o excesso de doenças para a população. Então, ficamos por aqui, tá? O conteúdo para avaliação vai até aqui. Na página 245 ainda tem uma revisão geral que você para finalizar. E aí na semana que vem faremos a nossa avaliação. Então, um grande beijo a todos e até mais.